Meu nome é Pedro Paulo Pimenta, eu estou aqui para falar sobre dois livros que foram recentemente publicados pela Unesp. São dois clássicos do pensamento filosófico que se situam também nas origens, no entrecruzamento com as origens do pensamento econômico. O primeiro desses volumes é o do Adam Smith, Ensaios Filosóficos, e o outro é um volume do Adam Ferguson chamado Ensaio de História da Sociedade Civil. Ambos contêm textos que foram produzidos na segunda metade do século XVIII, em inglês. Os dois autores são escoceses, né? E eles são livros de filosofia que apontam, né, para o desenvolvimento de ciências que nessa época ainda não se encontram consolidadas. Então, no caso do Smith, a gente tem uma imbricação importante da filosofia com a economia, porque o Adam Smith é o autor da Riqueza das Nações, e no caso do Ferguson, além da economia, tem também alguma coisa que aponta, né, para elementos de sociologia na sua obra. E nos dois, tanto no Smith quanto no Ferguson, a gente vai encontrar também a presença muito forte de uma reflexão sobre os fundamentos da sociedade, que é fundada numa filosofia do direito. Então, a gente pode dizer que para esses dois autores, que são autores bem diferentes entre si, eles não concordam em tudo. No entanto, existe uma ideia comum, uma concepção compartilhada entre eles, de que a sociedade ela repousa, né, nas leis. E a boa sociedade ela é feita não necessariamente de boas leis, mas de leis que são nitidamente formuladas e aplicadas de maneira constante. Então, existe essa preocupação, essa quase obsessão, né, no iluminismo escocês, tanto no Smith, no Ferguson, quanto no Hume também, com o bom funcionamento da sociedade, né, dependendo dessa boa condução da administração da justiça. E aí, é claro, quanto mais se aprimoram as leis, no sentido de se tornarem mais compatíveis com os anseios e com as necessidades da natureza humana, melhor há de ser uma sociedade. E eles escrevem numa época, então, a segunda metade do século XVIII, né, em que o estilo de sociedade, o modelo de sociedade que eles têm diante de si é a sociedade comercial europeia, que é uma sociedade onde os estados eles são ricos, são opulentos, os súditos se beneficiam em alguma medida dessa opulência, né? E, portanto, trata-se, para esses escritores filosóficos, né, por assim dizer, de refletir sobre as condições que engendraram, que tornaram possível o mundo europeu que eles têm diante de si. Aí, é claro, eles meditam sobre um evento fundador dessa ordem europeia, que é a conquista da América, a partir do século XVI, né? E as consequências que isso tem no estabelecimento de conexões comerciais, que incluem, então, o tráfico de especiarias e também de outras matérias-primas e o tráfico negreiro, evidentemente. A gente vai encontrar, tanto no Smith quanto no Ferguson, uma crítica contundente da escravidão e do tráfico negreiro, e, em particular, nesses livros que a Unesp publicou, o que a gente tem é alguma coisa que é mais abrangente, no sentido de pensar, né, aquilo que constitui a natureza humana e, portanto, as críticas que eles fazem à sociedade comercial, então isso inclui, além do tráfico negreiro, também a questão da divisão do trabalho, né, é um fenômeno moderno. Essas críticas todas elas são feitas com base numa certa concepção de natureza humana, né, que, no caso do Smith, é marcada por uma certa perfectibilidade que leva as pessoas a buscarem, né, por sistemas de organização social cada vez mais complexos e cada vez mais sofisticados. E no caso do Ferguson, a natureza humana ela é marcada por uma destinação moral, a gente pode dizer, porque quer dizer que o homem ele sempre busca um tipo de sociedade que se adeque a certos princípios éticos que foram implementados na sua natureza. Então, são dois pensadores, como eu disse, distintos, mas instigantes, porque as questões que eles colocam continuam atuais, não só do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista histórico. Quando a gente lê
o que o Ferguson e o Smith escreveram, a gente começa a entender que isso que se convencionou chamar de liberalismo hoje em dia, na verdade é um discurso que foi construído a partir da banalização de certos pressupostos teóricos, conceituais, filosóficos, que são muito mais complexos e que não permitem, na verdade, constituir uma ideologia. Né? Então, quando a gente lê esses autores, a gente descobre que eles têm um potencial crítico para a gente trabalhar com questões que estão aí na nossa realidade, que ainda não foi esgotado esse potencial. Né? Então, eu acho que é altamente recomendável, nesses tempos perigosos e interessantes que vivemos, a leitura do Smith e do Ferguson nas edições da Unesp.